Turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. E nesta manhã teremos aqui a participação do arquiteto e urbanista, ex-presidente do Sinditur, ex-secretário de Turismo de Canela, consultor de turismo sustentável junto à ABNT e ISO Internacional e empresário, né, do setor turístico. Além disso, hoteleiro também, né? E além do Dietmar Bellmann, está aqui conosco, já esteve na semana passada, o professor ambientalista desde os 19 anos, por influência de José Lutzenberger, biólogo, professor, gestor ambiental, membro da Fundação Moan e vice-coordenador do CONDEMA, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, professor Carlos Froze, ambos. Dietmar Bellmann, professor Carlos Froze. Eu trouxe aqui uma notícia, agora pela manhã, que um grupo de entidades de defesa do meio ambiente busca, por via judicial, garantir a decretação de um estado de emergência climática. Na semana passada, nós lemos aquela notícia que os especialistas estavam alertando de que os eventos que têm ocorrido em razão, especialmente, do ciclone extratropical, se tornaram uma frequência, exatamente. E que isso passou a ser um novo normal climático para o Estado. E agora, um grupo de entidades de defesa do meio ambiente busca, por via judicial, garantir a decretação de um estado de emergência climática aqui no Rio Grande do Sul, em razão dos sucessivos desastres provocados por fenômenos como as recentes inundações. A busca de uma liminar para garantir a medida em caráter de urgência foi negada e agora se aguarda a decisão colegiada da Justiça Federal sobre o mérito da solicitação. Além de entrar a declaração de emergência, que poderia ter efeitos práticos, como facilitar o acesso a recursos para atender às consequências do mau tempo, os autores da ação pedem a imposição de uma série de medidas aos governos estadual e federal, como a restrição de atividades ligadas ao carvão por considerá-la poluente. No começo deste ano, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, chegou a cogitar a declaração de emergência climática permanente em cerca de 1.000 municípios brasileiros considerados mais suscetíveis às intempéries, mas a ideia não se concretizou. Dou bom dia para o professor Froze, que está aqui no estúdio. Professor, bom dia. Professor, como é que você está? Deixa eu abrir as nossas câmeras aqui também para você. Bom dia, professor. Bom dia, Braulio. Bom dia, ouvintes da Clube. Dietmar Bellmann, meu amigo, parceiro aí de longas datas. É uma satisfação estar de novo aqui, Braulio, para discutir esse tema que hoje é notícia internacional, né? Não só no Brasil, Rio Grande do Sul, mas também fora do país e no mundo, né? A questão climática. E nosso, igualmente, colaborador, Dietmar Bellmann, que está em Santa Catarina. É isso, Dietmar? Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Como é que você está? Dietmar? Ele saiu daqui, né? Bom, professor, enquanto o Dietmar, ele está tentando restabelecer. Isso, abre aí teu mic, vamos ver se ele está nos ouvindo lá. Agora. Agora, beleza. Agora deu certo. Bom dia, então. Bom dia, Froze. Bom dia aos nossos ouvintes aí. É uma satisfação estar de volta aqui no programa e comentando justamente, a gente tocando num assunto que realmente cada vez se torna mais importante, né? A gente já vem há muitos anos trabalhando com isso, com essas questões, e cada vez a gente vê que a relevância disso é mais importante, e é mais importante que se tenha um planejamento, que se tenha ações efetivas nesse sentido, né? Para que a gente possa garantir a continuidade da nossa vida de modo normal, né? Certo. Bom, vamos falar dessa solicitação, mas também do alerta que foi feito na semana passada por especialistas, de que, a partir de agora, esses eventos climáticos se tornaram um novo normal para o Estado, que teremos outros eventos aí parecidos
nos próximos meses e provavelmente anos. Inclusive, dizem que essa década será marcada por grandes tragédias, como tem acontecido, né, nos últimos tempos. Aí. Professor, eu começo com o professor Froese aqui, professor. Bom, Braulio, depois do último programa que nós fizemos aqui, foi na semana passada, e ouvindo tanto nos meios de comunicação, catástrofe ambiental para cá e para lá, catástrofe climática, eu resolvi mudar o nome na minha concepção. Na verdade, a catástrofe é antropogênica, porque esse aquecimento global hoje, já que nós estamos discutindo isso no meu caso, há mais de 50 anos aproximadamente, nós estamos colaborando para que haja uma mudança. A mídia, de uma forma geral, ela tem colocado, até por muitos cientistas que estão se posicionando, sempre falo na matriz energética. E ela transcende a matriz energética. Nós temos um somatório de ações antropogênicas que vem mudando o clima. Então, esse aquecimento global que se fala é um conjunto de ações que nós adotamos na nossa vida por não perceber, por não entender, por não questionar, ou porque ficamos alienados ao longo da nossa história, né? Em termos do modelo de civilização que nós constituímos. E esse modelo de constituição de civilização, ela não atende o todo, as dinâmicas do planeta. Então, para as civilizações do passado que viviam digamos, num equilíbrio dinâmico, explorando a Terra propriamente dita de uma forma mais civilizada, digamos, civilizado hoje, nós temos que tirar o chapéu para os índios que, ao longo de séculos, viveram de forma harmônica, explorando, mas não destruindo plenamente o planeta. Então, hoje, talvez, aí citasse agora do carvão, né? E o carvão e o petróleo foram os grandes contribuidores, digamos, de uma forma macro, né, para essas alterações de clima. Agora, isso não é só isso, né? Nós temos muito mais ações. Vamos pegar um exemplo bem simples, brother. O Código Florestal, por exemplo, de 1965, e que iniciou os seus estudos em 1940, na década de 40, eu não sei exatamente agora qual foi o ano, já os agrônomos previam a questão de secas, né, e de enxurradas pelas monoculturas que eram adotadas, e, portanto, havia uma necessidade de se criar distanciamentos dos mananciais hídricos. E hoje o que nós temos? Cidades grudadas nos mananciais hídricos. Isso significa, historicamente, nós sabemos que os rios, em período de cheia, extravasam. E esse extravasamento, que normalmente nas baixadas, vamos pegar, por exemplo, Porto Alegre, Canoas, os Sinos ali por São Leopoldo, eles tinham locais de banhados, típicos de banhados, do extravasamento provocado pelos mananciais hídricos nos períodos de cheia. Então, cheia sempre existiu e seca sempre existiu. Claro, de uma forma não tão acentuada como hoje. Bom, no período de seca, Braulio, o que acontece? As águas que tinham extrapolado e que estavam hoje contidas nas várzeas onde se planta o arroz, hoje, ou se colocou cidades nessas áreas de várzea, então alimentava o manancial hídrico e então ele seguia seu fluxo com água dentro dos rios. Isso hoje foi profundamente alterado. O ser humano, mesmo com a lei de 65, não obedeceu o Código Florestal, e nós temos casos hoje em cima de arroios, na beira de arroio, em cima de rio, na beira de rio. Então, é lógico que uma catástrofe, e aí eu digo antropogênica, antropos, homem, genes, origem, originada pelo homem, em função do desconhecimento ou nem sei se é desconhecer... Ou desrespeito. Ou desrespeito, porque eu estou tirando o conhecimento. E todos os povos mais antigos não faziam casas na beira do rio. Inclusive no Nilo, já se tinha diques no Nilo, na época dos egípcios, lá dos faraós, para fazer irrigação das suas plantações de cereais. Então isso é um conhecimento milenar. E nós não aprendemos com conhecimento milenar. E achamos, aí entra a nossa, digamos, nosso
centrismo, nosso egoísmo, a nossa ganância, e aí nós morremos pela nossa própria ganância. O nosso ouvinte Giba Foz está dizendo: a ganância do homem é muita pelos recursos que a natureza está... é muita, né? Pelos recursos que a natureza está cobrando o preço. Vamos ouvir, então, o Dietmar Bellmann, para que ele compartilhe aí da sua ideia, para que ele também expresse a sua ideia sobre esse novo momento aí climático que a gente está vivendo, Dietmar. Eu vejo assim, né? Pelo que eu tenho acompanhado, assim, eu vejo que a partir de 1800 aproximadamente, foi quando a gente mais ou menos começou a Revolução Industrial, é que a gente começou a ter as grandes transformações no mundo. A população cresceu de uma forma vertiginosa, né? A partir dali, nós, vamos dizer, começamos a ter ocupação das cidades crescendo em grande velocidade em função da industrialização, e evidentemente que isso não teve não houve o devido planejamento e cuidado em relação a essas questões. Então, realmente, as cidades saíram atropelando os riachos, os córregos, né, os próprios rios, né, e isso acabou chegando numa situação mais recente, onde a gente também começou a acompanhar, então, fenômenos naturais, como El Niño, que em alguns momentos, ou Laninha, né, que em alguns momentos agravam determinada situação para cá ou para lá, mas isso tudo somando, né, todo esse conjunto de ações e o crescimento que a gente tem na população mundial, cada vez mais nos levam nessa direção. Então, realmente é preciso que a gente tenha consciência de que o nosso planejamento feito até aqui não tem trazido resultados efetivos, né? O que a gente precisa é de repensar nossas matrizes, nossas formas, inclusive de ocupar as cidades, né? As cidades hoje, elas se formam grandes pontos de concentração de calor, né? E isso afeta o clima também, né? Os prédios, eles acumulam muita energia, né? E isso faz com que o clima na cidade seja diferente do clima fora das cidades. E isso afeta principalmente em locais mais sensíveis, né? E em alguns lugares onde a gente tem esses vales, né, que também acumulam calor, criam ondas térmicas ali que também influenciam, nós podemos ter, vamos dizer, essas questões como a gente teve agora na outra semana, e que certamente a gente ainda vai ter em outros lugares também, né? Assim como Santa Catarina já teve um período que foi mais cíclico também, né? Mas a gente pega isso e vê que essa corrente climática aí, ela vem descendo pela Cordilheira dos Andes, pelo lado leste, né? E atravessa em direção ao oceano, justamente aqui na nossa região. Isso no momento que se tem essa questão do El Niño. E isso afeta diretamente o nosso clima. Como a gente colabora também com essas questões no sentido das nossas fontes de energia, né, não estarem sendo parceiras nesse processo, aumenta ainda mais a chance de a gente ter mais situações como essas, e que a gente precisa realmente atentar para isso de uma forma mais rigorosa e mais evidente no sentido de resultados, né? Não a gente ficar pensando, planejando, né, como a gente tem feito até aqui, propondo, né, mas nunca partindo para o lado prático, né? O que a gente precisa realmente é avançar na questão prática dessa situação, para que a gente possa reverter ou pelo menos minimizar os efeitos, né, dessas situações todas. Professor Carlos Froz e Dietmar, solução imediata não tem, mas quais as ações, como disse o Dietmar, ações práticas e imediatas que poderiam já ser implementadas para minimizar os estragos dessas ocorrências, desses eventos climáticos? Bom, Braulio, eu acho que uma das questões, como o Dietmar falou, é a questão do mudar o planejamento urbano, né? Vamos considerar, então, começar pelo urbano. Não se concebe mais hoje tu construir um prédio, Braulio, sem ter uma captação da água da chuva no próprio terreno.
Então, vamos evitar de colocar as águas das chuvas de um prédio, de uma casa, diretamente na calçada, na boca de lobo, que, por sua vez, vai para os arroios. Porque a ação abrasiva de um arroio já é normal, né? A competência de um rio. A competência de um rio, nas montanhas, como nós aqui, ela tem uma ação mais abrasiva, ela arrasta, conforme a chuva, arrasta a pedra, o sedimento todo e vai até chegar numa fase de um rio senil, onde ele diminui a velocidade, a competência, e aí começa a sedimentar. Com esse modelo de cidades que nós temos, onde simplesmente se pega o caninho do pátio ou das calhas das casas e tu coloca na calçada que vai para a boca de lobo, isso não tem mais sentido em função do que nós estamos vendo, porque é um contribuinte para aumentar a vazão, em aumentando a vazão, aumenta a ação abrasiva, e aumentando a vazão abrasiva, considerando depois, num rio, a sedimentação, seu sedimento significa eu aumento a quantidade não só de terra, né, mas de silt, de argila, mas também de lixo que nós sabemos que ocorre. Consequentemente, a bacia, o leito do rio, diminui seus espaços e a tendência dele é extravasar, não é isso? Pela lógica? Uhum. Então, essa questão, primeiro, de obrigatoriamente os novos prédios terem a captação de água da chuva. Mas não é 70%, 80% ou 20%. Não, hoje, do jeito que nós estamos vivendo, é 100%. Se der uma estiagem, o prédio tem um reservatório de água para lavar a sua calçada, o seu veículo, ou, enfim, o seu prédio. E se der o excesso de chuva, fica retido. Braulio, eu na minha casa retenho 150 mil litros de água em chuvas, quando der chuvas acima de 100 milímetros, enche esses 2 reservatórios e depois larga gradativamente para o Bacia dos Sinos. Uhum. Então, querendo ou não, naquele período de altíssima chuva, aqueles 2 tanques estão armazenando 150 mil litros. Isso é uma propriedade. Bom, aí é meio rural, mas é uma propriedade. Então, isso é um caminho que se pode fazer, né, para diminuir esse impacto que nós geramos. Outra questão é também o esgoto. Por que não o prédio, né, construído com tanta tecnologia que nós temos hoje, não pode tratar 100% de esgoto gerado no seu prédio, né, no seu condomínio, e depois usar essas águas que foram tratadas também para usos domésticos, irrigação de jardins, né? Então, nós somos num processo de impermeabilização do solo, onde não há infiltração da água da chuva, portanto, né? Então, com muitos calçamentos, vamos aproveitar, reconstituir, repaginar nossos prédios com jardins, com arbustos, com ervas, com árvores, para reter também parte da chuva nas folhas. Vamos pegar um exemplo concreto. Quando o senhor pega uma chuvinha meio fina e acha que está molhando demais, o senhor vai para baixo de uma árvore, não vai? É verdade. Bom, e por um bom tempo o senhor não se molha. Uhum. Onde é que ficou aquela água? Retida nas folhas. Lá pelas tantas, ela está retida na bromélia, ela está retida no musgo, ela está retida no líquene, que é aquela vegetação toda que fica sobre os galhos, sobre os troncos das árvores, concorda? Sim. Lá pelas tantas, a água começa a saturar nas folhas e ela começa a escorrer pelo tronco. Bom, aí ela tem o piso. Aí ele encontra o quê? Se é um jardim, ela começa a infiltrar ou na grama, fica retida na grama, ou fica retida, digamos, nas raízes. E depois de saturadas as raízes e a grama, ela vai para o lençol freático. O que a gente faz hoje? Enche de calçada, de lajotas, de pedras, enfim, dos mais variados tipos de calçamento, e essa água vai para onde, Braulio? Vai tudo para... Só tem uma saída, né? Para os bueiros. E para a boca de lobo, bueiro, boca de lobo, e aumenta o volume. Então, uma solução bem caseira, bem prática, seria, primeiro, ter que repensar o conceito de cidade, em função da crise. Em 64, eu vivi uma grande enchente no Rio Grande do Sul, e eu vi as casas entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, viajando de São Sebastião do Caí, onde nós tínhamos que sair do carro para atravessar uma ponte a pé, e depois o veículo
só com o motorista atravessando por uma grande enchente em 64, e Porto Alegre alagou, e Canoas alagou, e Porto Alegre criou os diques, que foi para não alagar mais a cidade de Porto Alegre. Inclusive, existe uma vila chamada Vila Dique, em Porto Alegre, que se estabeleceu do lado desses grandes canais, que eram mais ou menos os canais diques que os egípcios fizeram no Nilo, lá no tempo dos faraós. Então, notem que nós temos que voltar para a história, nós temos que voltar para o conhecimento físico, químico, matemático, e entender esse processo todo e passar para aplicabilidade, não para decoreba. Que nós passamos muitas décadas só decorando os estados físicos da água, estudamos as leis da termodinâmica, mas ficamos só decorando ou mudando a fórmula e não entendemos a essência da lei, das duas leis da termodinâmica. E como tal, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ficou só no conceito para uma prova de vestibular, digamos assim. Sim, e não para a aplicabilidade. Aplicabilidade. Então, nós estamos longe da aplicabilidade das leis da natureza. Gentleman, sua opinião, o que você como engenheiro civil, né, e também um dos líderes aqui da região, o que você sugere para a gente? Na verdade, vamos dizer, passa tudo pelo que o Froze comentou, né? E realmente, vamos dizer, primeira solução que eu vejo é realmente nós repensarmos o nosso planejamento urbano no sentido da ocupação do solo em si, né? Nós precisamos ter essa densidade que nós temos hoje dentro das cidades, nós precisamos ter essa ocupação tão intensiva, nós não podemos, nos falta área, né? Eu acho que não nos falta área, né? Nós precisamos planejar a ocupação melhor dessas áreas, né? E usando essas técnicas todas, né? Onde a gente pode estar prevenindo muitas situações ao fazer essa coleta das águas pluviais, aí, retendo essas águas para depois, num futuro momento, poder estar liberando elas, não todas de uma vez, né? Mas dentro de uma sistemática organizada. E a questão da cidade em si é que eu vejo que é primordial, né, que se repense o modelo. Olha, veja quantos investimentos nós estamos recebendo em Canela só neste ano. Sim. Né? Quantos, ou em Gramado, ou na região toda, né? Se nós pensarmos aí, todas as cidades do planeta, né? Quantos investimentos estão sendo feitos neste ano, só neste ano, em todas as cidades do planeta, em termos de ocupação do solo, em termos de mais metros quadrados construídos, né? Mais densificação e mais área do solo ocupada, né? E essa ocupação do solo entra justamente nessa questão, começa com a questão da densidade, né? Nós precisamos realmente... mas a questão do custo da infraestrutura urbana, o ônibus tem que andar mais, precisa ter... A rede elétrica precisa ser mais extensa. Bom, mas temos que começar em alguma forma, né? Se nós estamos vendo que o modelo atual não está funcionando, nós precisamos repensar esse modelo, independente do caminho seja tortuoso, né? Seja mais demorado, seja mais custoso, mas a gente precisa repensar, porque o modelo atual a gente sabe que não vai nos levar a um lugar melhor. Né? Nós vamos estar sempre dependentes de praticamente sorte e azar, né? Se nós seguirmos nesse caminho, e o azar cada vez fica mais sortudo com isso, né? Então, o que a gente realmente precisa é agir, né? Eu acho que até nesse momento, Canela que está repensando seu plano diretor, né? O Froze já participou também, a gente já participou várias vezes aí de vários projetos no planejamento de Canela, na parte de plano diretor, e hoje é um momento de novo que nós estamos repensando nosso plano diretor. É um momento importante para que a gente possa atuar, possa estar participando e realmente buscando soluções efetivas, né? Que, vamos dizer, se é um município, né? Mas pelo menos é um município que já está começando e que pode ser modelo para outros municípios seguirem no mesmo caminho, né? A gente tem as demandas que envolvem o turismo ainda,
onde a gente também tem uma situação que nos traz ainda outras dificuldades, além de uma cidade normal, porque a gente tem a ocupação da cidade muito intensiva em alguns momentos e que agravam ainda mais essas questões, né? Então, nós temos em alguns momentos aqui, né, que a gente não consegue nem andar dentro da cidade, né? A gente tem dificuldade em todos os sentidos. Então, são problemas que a gente precisa repensar, que a gente precisa realmente avaliar, né, e buscar soluções efetivas, né? Claro. Não nos atermos a olhar o que está sendo feito lá fora, em outros lugares, mas nós fazemos a nossa lição de casa, né? Com certeza. Dietmar Bellmann, quero te agradecer aí pela tua participação, direto de Santa Catarina. Você está onde mesmo? Garopaba. Garopaba, sim. Obrigado você pela participação, Dietmar. Grande abraço, arquiteto, urbanista, ex-presidente do Sinitur, ex-secretário de Turismo de Canela, consultor de turismo sustentável junto à ABNT e ISO Internacional e empresário do turismo. Dietmar, obrigado. Grande abraço, meu amigo. Obrigado pela participação. Professor Carlos Obrigado a Flores, todos. obrigado também. Um abraço grande, professor. Braulio, bom dia a todos. Bom dia, que fique aí. O Fernando está dizendo, Fernando Gomes, é simples resolver, né? Mas, infelizmente, diz que a construção civil está baseada na especulação imobiliária. E aí está difícil porque a especulação ela está exercendo um lobby muito forte, né? Aí é complicado. Professor Carlos Frosi, ambientalista desde os 19 anos, por influência de José Lutzenberger, biólogo, professor e gestor ambiental, membro da Fundação Moan, e hoje está como coordenador aí, vice-coordenador do CONDEMA, Conselho Municipal do Meio Ambiente. Depois do intervalo, temos o Luciano Perutoni, que é presidente da PAI Canela, e também o Estevão Blankenheim, o pai da Nath, nossa colega aqui, presidente do Rotary Club. Eles vão abordar o baile da amizade em prol da PAI. Clube. E a hora certa? 8h40, a temperatura que está nesse momento, confira aí, temos 8 graus. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Clube 885. O mês de setembro é o mês da campanha do alimento no Minimundo. Moradores de Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula trocam o ingresso para o Minimundo por 1 quilo de alimento não perecível. Acesse o link da nossa bio no Instagram e saiba mais. Venha se divertir e ajudar. Mova-se na direção do compartilhar, solidarizar, poder ajudar e estender a mão, idealizar e acreditar. Vem com a gente, mova-se na direção. A Broker Turismo uniu história, natureza e cultura. O pé da cascata do Caracol mostra de um ângulo exclusivo o ícone da nossa região. É para todas as idades. Uma trilha fácil leva ao balanço infinito de frente para a cascata do Caracol. Modalidades Explorer com brunch ou bate-volta, você escolhe. Conheça a história do Caracol e de seus primeiros moradores. Canelenses e gramadenses têm desconto. Chame agora no WhatsApp 54996745400 e consulte.